Bem, pessoal, bom dia. No final da aula eu faço novamente, tá bom? Não se preocupe. Bom dia, certo? Deixa eu abrir aqui o Notepad mais. O meu nome é Jefferson. Como eu estou gravando, né? Bom que pegue a tela. Jefferson de Carvalho Silva, certo? Eu vou ministrar esse semestre 3 disciplinas de web. Essa turma, na verdade, 3 turmas de web, né? A turma de vocês, que eu acredito que seja de SI, né? A maioria de SI. Uma turma logo depois, não sei se é de CC, e à tarde o pessoal de design, certo? Então é a mesma disciplina, o mesmo conteúdo que eu vou dar, certo? O pessoal chama de desenvolvimento de software web. Ou de software para, na verdade seria melhor assim, né? Para web ou para a internet. Meu e-mail, jeffersoncarvalho@ufc.br. Todas as nossas aulas vão ser gravadas e eu vou disponibilizar no canal do YouTube, certo? Ah, mas a pessoa não é a mesma turma, né? Não é a mesma disciplina. Assim, ou eu gravo a aula de vocês, se não der certo eu gravo a próxima, que vai ser provavelmente o mesmo conteúdo, né? Se eu tentar manter todo mundo igual, mas eu vou disponibilizar o conteúdo no YouTube para vocês estudarem depois, né? Tirarem dúvidas e tal. É gente que falta, né? Ter a aula gravada, né? Foi uma coisa boa aí uma das poucas coisas boas da pandemia é isso, né? Que a gente começou a se acostumar a gravar aula, fazer as coisas remotas, e aí eu vou deixar para vocês, né? Certo. Eu deixo para algum aluno da turma ou aluna, né? Criar um grupo aí no Telegram, certo? Aí vocês. O Telegram eu acho melhor, né? Porque precisa prover o telefone celular e tal. Acho melhor para a gente se comunicar. Deixa o WhatsApp para outras coisas, né? E o Telegram, vocês podem criar um grupo, alguém cria um grupo e depois manda o link de convite para mim, certo? Pelo e-mail, aí eu entro, né? E nesse grupo a gente pode discutir alguma coisa da matéria, né? Mandar notícia, né? Oportunidade de estágio, essas coisas, né? Vocês vão começar a notar que é nessa disciplina, né, que começa a ficar muito parecido com o que vocês vão ter que fazer provavelmente quando se formar ou já estão fazendo, né? O mercado está muito aquecido para o desenvolvedor, para o dev júnior, né? Principalmente o dev web, ou front-end, que a gente vai ver, né? Ou back-end, que a gente também vai ver, certo? Eu vou falar todas essas coisas. A minha página no GitHub, que é o que a gente vai usar, é essa daqui. Eu vou colar o... Deixa eu colar logo, é o repositório mesmo. O UFC 2023 para todas as turmas. Vou deixar aqui. Vou colar nesse documento aqui que depois eu mando. Eu acho que eu já mandei como notícia no SIGA A. Então, se vocês abrirem aqui o SIGA A, né, de vocês, eu acho que tem uma parte que são notícias. Eu acredito que eu já tenho enviado para todas as turmas. Tá aqui, ó. Página da disciplina. Ok. Certo? Tá aqui, ó. Já mandei. Eu só não criei ainda um canal no YouTube, né? Não tem vídeo. Aí quando eu terminar a aula de hoje de tarde, ou na hora do almoço, eu já crio o canal no YouTube, faço o upload desse vídeo e mando para vocês, para todas as turmas, né? O link do canal da gente do YouTube. Aí toda semana, né? A gente vai ter 2 vídeos lá, que são as 2 aulas, pelo menos, né? Pelo menos essas 2 aulas para nossa disciplina. Certo. Então aqui é o SIGA. Beleza, vamos falar agora dos softwares que vão ser usados. Certo? Não vou usar o CIPA, certo? Não estou mais usando o CIPA, devido a alguns problemas que eu tive com o CIPA, eu usei muito o CIPA e vou passar a usar o SIGA A. Então o SIGA A vai ser o nosso software oficial. Então notícias mesmo tem que estar no SIGA A. Ah, mas eu acho que o professor falou isso lá no Telegram, então não. Então, é no SIGA A. Então, se eu mandei uma notícia que a prova, não sei o quê, que a prova vai cair, não sei o quê, que a atividade e tal, não sei o quê, tem que estar no SIGA A. É o meio de comunicação oficial. Não é CIPA, não é Telegram, não é nenhuma rede social. É o SIGA A. É o nosso meio de comunicação oficial. No SIGA A também eu vou fazer chamada. E eu acho que vocês, nessa altura do campeonato, já sabem, né, que vocês, na disciplina de 4 créditos,
vocês têm direito a faltar praticamente um mês, né? 8 dias. Cada dia são 2 faltas, 8 vezes 2, 16. Então vocês têm direito a 16 faltas numa disciplina de 4 créditos. Na 17ª falta, vocês já estão reprovados por falta. Ok? Então é um mês, né? São 4 meses de aula, você pode faltar um mês, né? E sem pedir, sem precisar trazer nenhum atestado, não existe isso, né? Você tem esse direito de faltar um mês. Se você precisar faltar mais de um mês de aula, aí você tem que entrar em contato com a sua secretaria para tentar fazer até um trancamento, né? Porque se você está faltando mais de um mês de aula, como é que pode, né? Você conseguir assistir. São só 4 meses de aula. Então é isso, nessa parte da presença. Eu faço a chamada agora, no início, e faço assim que terminar a aula, né? Para o pessoal que chegou atrasado, que eu entendo, né? Que aqui é afastado, campus afastado, tem problema de ônibus, tem problema de transporte, choveu agora, né? Então eu faço a chamada depois. E se vocês virem alguma injustiça na chamada, de algum momento eu não dei a presença de vocês, vocês falam comigo, né? No dia não que eu boto a presença para vocês, tá bom? Tudo é negociado, tudo é conversado. Beleza. O outro software, outra página que a gente vai usar é a página do GitHub, certo? Que eu mandei para vocês. Essa página do GitHub, por enquanto, só tem essa pasta prof, mas para cada turma eu vou criar uma pasta, certo? Para cada turma vai ter uma pasta e dentro dessa pasta vão ter os códigos que a gente desenvolveu na aula. Okay? Então, todos os códigos vão estar no GitHub. Então, quem não usa GitHub, por favor, nessa altura do campeonato você já era para estar usando. Tem uma página, tem um perfil no GitHub. Aí você faz o que você quiser. Você faz o fork nessa página, você faz o download, enfim, você faz o que você quiser na sua conta do GitHub. Beleza, alguma dúvida até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? O pessoal que chegou atrasado, a chamada eu faço já, assim que terminar a aula, tá bom? Não se preocupe. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguém aqui já tem alguma experiência de desenvolvimento para internet, front-end, back-end? Alguém já viu? Você viu o quê? HTML, CSS, né? Mais front-end, né? Alguém já programou para o back-end? Já programou em quê? C Sharp? C Sharp, legal. JavaScript, né? Node, né? Que é o ambiente de execução de JavaScript, C Sharp, TypeScript também, né? Como é que... Vocês viram JavaScript na vida de vocês? Já ouviram falar, né? Então, SI não é... Eu acho, né? Na minha época, FUP era em C. Na minha época, sim, né? Eu ensinava essas disciplinas. Quando eu fiz FUP era em Pascal. Então, na época que eu ensinava FUP, era C. Eu ainda acho que ainda é C, né? Vocês viram C. Talvez C++, né? PO é Java, né? Java tá indo mais pro back-end, né? Eu ministrava essa disciplina em Java. A gente escrevia pra caramba. Agora tá bem mais simples. E o web era em Java, mas eu tô ministrando as tecnologias, né? Que o pessoal tá usando mais, que são baseadas em React, ou baseados em JavaScript. Os frameworks, bibliotecas a gente conhece, o React, o Angular, o Vue e outras coisinhas que a gente vai ver durante esse semestre. Diga aí. Na parte do back-end a gente vai usar qual linguagem? JavaScript também. Tudo vai ser JavaScript. Eu vou mostrar agora o conteúdo, tá bom? O pessoal que chegou atrasado, né? Não se preocupe que eu vou fazer a chamada já assim, bom dia, assim que acabar a aula, certo? Alguma pergunta por enquanto? Não, né? Bem, pessoal, então vamos ver aqui como é que vai ser o conteúdo. Tá dando para ver aí? Né? Deixa eu aumentar só um pouquinho mais aqui. Pronto. Como é que vai ser, né? Estamos dividindo aqui por aula, certo? A gente está na aula 00. Se você quiser os códigos, dá uma olhada no código que a gente vai ver já. Já está aqui, você clica aqui nesse link e você vai para o código. O vídeo é esse que eu estou fazendo agora, né? Aí eu vou botar o link do vídeo aqui, né? Esse link aqui do vídeo. Então, o que a gente vai ver aqui na disciplina? Primeira aula é hoje, né? Apresentação, ambiente de trabalho. A gente vai dar uma olhada em como é que está o ambiente de vocês, né? Como é que estão essas máquinas, que eu não sei, por isso que
É bom ter internet. E a gente vai fazer o nosso primeiro programa, né? Já começa logo hoje programando. Vamos na massa. Depois a gente vai ver funções internas. E aí eu sempre vou falar de JavaScript, né? Como é que a gente vai programar em JavaScript? Essa primeira parte, desculpa, eu não falei, é uma introdução ao React. Aí você pergunta, professor, o que é React? Você dá uma olhada aqui no Google, né? Digitar React, vai ser a primeira página que aparece. Certo? Então, React é uma biblioteca, certo? Para criação de interfaces com JavaScript. Então, React ele não é um framework. Né? Vocês vão ouvir muito essa palavra durante a vida de vocês, a palavra framework. O React ele não é um framework, ele é uma biblioteca para desenvolvimento front-end. Vocês vão ver que ele tem uma linguagem específica apenas para gerar páginas da internet, né? Páginas na web. A partir da página na web, a gente vai usar alguns padrõezinhos bem simples para poder se comunicar com um back-end, certo? Que aí é a parte do servidor, que é onde vão estar os nossos dados, certo? Então aqui é o React. Você pode entrar na página e dar uma olhada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Bem aqui no começo. Certo. Não, isso aqui é só, a gente vai ver, né? Então, o React, né, é uma biblioteca front-end JavaScript de código aberto com foco em criar interfaces de usuário em páginas web. Certo? Outra coisa que a gente vai usar, né, se a gente vai usar React, a gente vai programar em JavaScript. Programar em JavaScript, o JavaScript é uma linguagem que o navegador entende. Né? O navegador ele entende HTML, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Por que não é uma linguagem de programação? Porque você não programa em HTML. E aí você torna o HTML dinâmico usando JavaScript e CSS. Se você quiser começar a programar em JavaScript, qualquer navegador tem um prompt, né? Tem um console de JavaScript. No caso aqui do meu Opera, né? Se eu apertar Ctrl Shift I, eu acho que no Chrome eu não me lembro, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Você vai ver aqui que tem um console. Né? Bem aqui em cima tem um console. Posso apagar aqui e eu já posso começar a programar em JavaScript aqui dentro. Por exemplo, né? JavaScript é muito simples, né? Eu não preciso dizer os tipos. Né? Então eu vou, por exemplo, criar uma variável chamada x de valor 10. Aí ele já dá uma saída aí de valor 10. Cria uma variável y de valor 5. Né? Y recebe 5. E aí eu crio uma variável chamada resultado, que recebe x mais 5, ou x mais y. Ele já vai dar o resultado embaixo, mas está armazenado dentro dessa variável. E eu vou usar aquele printline do JavaScript, que pode ser o console.log, ou então um alert, que aí é um printline, né? um interface. Né? Então, vou dar um alert. Não sei se vai funcionar aqui. Não, desculpa, alert não vai funcionar. Deixa eu botar aqui console. Acho que é Windows alert. Bem, console.log, a gente faz no React. Console.log, vou botar o nome resultado e ele vai imprimir, né, o valor do resultado, que é 15. Certo? Eu já tinha impresso antes. Bem, então a gente vai programar nessa linguagem. A gente vai programar em JavaScript. Professor, eu não sei JavaScript, mas se você já sabe C, se você já sabe Java, né? Se você já viu, saber a gente não sabe, né? Porque a linguagem é enorme, né? Se você já viu C, se você já viu Java, JavaScript é muito, muito simples, né? Então não precisa ficar preocupado. Durante as aulas a gente vai bem lentinho, certo? Então durante o ensino do React a gente vai puxar algumas coisas de JavaScript. Eu vou ensinar as coisas de JavaScript puras. Então você não precisa se preocupar com isso. As aulas estão sendo gravadas, né? Você pode ver depois. Tem um código do GitHub. Tem muito conteúdo na internet, então não se preocupe. É uma disciplina que eu considero fácil. É uma disciplina que vai lhe dar muita dor de cabeça. Beleza. Para a gente rodar o JavaScript na nossa máquina, sem ser no navegador, a gente precisa de um motor, certo? De uma ferramenta que execute JavaScript que não seja o navegador. E essa ferramenta, uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, é o Node.
node.js. Então você faz o download. Quando você instala o Node, você é capaz de executar código JavaScript direto na sua máquina, sem precisar do navegador. Você interpreta o código JavaScript, compila e interpreta. E código TypeScript. TypeScript é o JavaScript com orientação a objeto desenvolvido pela Microsoft. Então, se você tem um Node já instalado, aí vocês podem até testar na máquina de vocês. Vocês podem abrir um console. Vocês podem aqui abrir um console e digitar Node, né? Version. No caso aqui, Node Version. E ele vai me dar a versão 16.14.1. Você já está podendo baixar 18, né? A minha já está desatualizada. E olha que eu baixei esse mês passado, né? 16.14.1. Né? Então você vai precisar desse software. E junto com o Node, né, você tem o NPM, que é o que a gente usa para instalar e executar os códigos. E o meu está na versão 8.5. Então, e tem também o NPX, que também já vem, acho que é a mesma versão do NPM. E o NPX. O NPX é o que vai ajudar a gente a criar aplicações, sem precisar instalar um outro programa na nossa máquina. Então, o Node é o principal. É o que executa. É como se fosse, por exemplo, a JVM. Né? Não tinha JVM, né, lá no Java? A gente não precisava instalar a JVM, a JDK no nosso computador para poder executar código Java. Então, a gente precisa instalar o Node para poder executar código JavaScript na nossa máquina. Ou seja, no lado do back-end. Não se preocupe. Se você não tem aí nas suas máquinas, por enquanto, né, nessas máquinas aí, eu não sei se tem um Node instalado. Tem? Tem? Eu vou ter que pedir para o pessoal instalar o Node. Se não tem um Node instalado, não se preocupe, tem que ter pelo menos internet. Vocês vão entrar num site chamado Code, né? Code de código, né? Sandbox, tudo misturado, né? Tudo misturado, tudo junto, que é caixa de areia. Code Sandbox. No Code Sandbox, eu acho que eu já estou logado aqui, né? Você vai dar um New From Template. Vem aqui, você tem um New From Template. Né? E a primeira coisa que aparece é uma aplicação React, né? Mas você pode ter um Vanilla JavaScript, né? Um React mais Vite mais TypeScript, um Next.js. Você pode ter uma aplicação Angular, né? Que também é um framework, né? Para desenvolvimento de front-end. Muito bom, muito completo. Esse aqui realmente é um framework, não é uma biblioteca. E o React. Você vai clicar em React, né, que é o Start from Template. Vai demorar um pouquinho. Certo? Eu acho que eu não... Meu profile... já estou logado aqui, né? Já estou logado. Beleza. Só para saber que eu estou logado, né? Você se loga com a sua conta do Google. É interessante que você esteja logado, porque tudo que você fizer vai estar salvo. Ok? Essa interface está muito parecida com o quê? Com o VS Code. Né? Então já eu volto para cá, certo? E agora vamos voltar para o Node. Eu já estou com o Node instalado. Deixa eu até fechar aqui isso aqui. Eu já estou com um Node instalado na minha máquina. Está aqui instalado na minha máquina. A interface, o editor de texto, não é IDE, viu, também. O VS Code não é uma IDE. Ele é um editor de texto. Só que você vai instalando tanto plugin nele, que ele começa a ficar parecido com o IDE, como, por exemplo, o Eclipse, ou o NetBeans, né? Ou o Android Studio. Então, eu vou abrir aqui o Node, ou VS Code, que é esse símbolozinho aqui. E ele vai abrir aqui já um código que eu tinha, né? De uma aplicação React que a gente vai aprender a fazer. Ah, não, essa aplicação não é React. Essa aplicação aqui a gente vai ver é uma Express, né? Uma aplicação Express, a gente vai ver lá na frente que é para a criação de uma API, que a nossa interface vai se comunicar com essa API Express. A gente vai ver tudo isso lá na frente, certo? Então, eu vou usar o VS Code, mas se você não tem instalado ainda na sua máquina, você pode usar por enquanto, ou durante toda a disciplina, se você quiser, o Code Sandbox. Você pode usar aqui o Code Sandbox numa
no perfil seu para poder salvar os projetos lá. O visual, o VS Code consegue pegar essas funções, esses códigos daqui, Cara, eu não sei se tem um plugin Code Sandbox. Talvez até tenha, né? Talvez até tenha, eu não sei. Mas é porque se você está pegando com o Visual Studio Code, ele vai tentar rodar na tua máquina, né? Não sei se ele vai tentar rodar. Como é que ele vai executar esse código? Sem Node instalado. Aqui não, eu estou numa VM lá deles, né? Do Code Sandbox, né? Uma máquina virtual e já está tudo lá pronto para mim. Inclusive as bibliotecas que eu vou precisar, basta eu importar, ele nem instala. Então, mas a gente já vem para cá. Então, ou a gente usa aqui, ou a gente usa aqui. No início aqui do semestre, no início aqui, nesse primeiro mês, né? Eu vou ficar usando os dois, mas futuramente eu quero usar só o VS Code, que é muito mais prático para mim. E vocês, né, tem que usar o VS Code. Então, quem está usando a máquina pessoal, né, vá atrás de instalar o Node e o VS Code. Né? E nessas aqui eu vou abrir um chamado. Eu não sabia, né? Eu vou abrir um chamado para o laboratório para eles instalarem um Node. Eu acredito que o VS Code pelo menos tem. Não tem? não tinha não, gostei. Mas hoje dá pra instalar. Dá para instalar. O Node não dá, né? O Node não dá, né? Porque você vai ter que baixar um executável, né? Certo? Aí não tem a permissão. Então, mas depois eu peço para os meninos, eu crio um ticket e peço para eles instalarem. Beleza, alguma dúvida até aqui? Só repetindo tudo que eu falei até agora. A gente vai se comunicar, o nosso sistema de aula é o SIGA, não é o Moodle, não é o CIPA, certo? Não é o Google Sala de Aula, não é nada disso. É o SIGA. Eu pedi para algum aluno ou aluna criar um grupo no Telegram, mas é um grupo mais informal, né? Somente para a gente passar uma mensagem rápida, né? Tirar uma dúvida. Então, crie aí alguém, um grupo, e depois manda o link para mim, para eu mandar o link no SIGA para todos os outros alunos também entrarem, né? Os que quiserem, né? Não é obrigado entrar no Telegram, né? Ninguém é obrigado a nada. Frequência eu vou fazer no início e no final da aula, certo? Vou usar também o GitHub, eu já passei o link aqui do GitHub, então todos os nossos códigos vão estar no GitHub. E aqui o conteúdo é sempre o número da aula, eu vou tentar seguir isso aqui, né? Não sei se eu vou conseguir. O que a gente vai ver, o link para o código, que já foi desenvolvido numa pasta minha, não é o código que eu estou desenvolvendo agora com vocês, e o link do vídeo, né, que é esse vídeo que eu estou gravando agora, que depois eu vou fazer o upload. Bom? Então vamos voltar aqui. Desculpa, sobre softwares. Se você tem sua máquina pessoal e essas máquinas de laboratório, a gente vai usar o Node. Né? Node, JavaScript e React. Se você não tem nada instalado como hoje, né, um quebra-galho, é usar o Code Sandbox, né, que é todo um ambiente de desenvolvimento na internet. O único pré-requisito que você precisa é ter a internet, né, para você poder acessar. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos agora para o conteúdo. Então, a gente vai ter uma introdução inicialmente ao React, com apresentação de disciplina, funções internas, props, hierarquia de props, múltiplos componentes. Vamos ver props children, a gente vai ver o que é esse props, né? Vamos trabalhar com contextos, né, que é uma forma de você passar um determinado valor, uma variável, né, para todos os componentes de uma hierarquia de componentes. Eu também vou explicar o que são os componentes. Seção local, né? Local e Session Storage. Comunicação entre pai e filho, componente pai e filho. Os estados, muito importantes aqui. Comunicação com API usando o Axios. Vamos ver o Redux, certo? E promessas, vamos ver também promessas e funções assíncronas, né? Então você tem promessas e funções assíncronas. E aí acaba a parte introdutória de React. Isso aqui é a introdução. Depois a gente vai passar para um negócio muito legal, que é o Material UI. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar? Material UI. No semestre passado, né? UI, né? No semestre passado eu usava um carinha chamado Bootstrap. Isso aqui vocês já ouviram falar, já ouviram? Ouviram falar? Pronto. Os dois, né? Esse aqui é uma biblioteca CSS para construção de interfaces bem bonitinhas. Fica tudo muito parecido com o Google, né? Aquele Google-like. Fica tudo muito parecido, né? Com aqueles botões,
os text field, tudo muito bonito. Então eu usava o Bootstrap. Aí, né, todo semestre eu tento ver uma coisa nova, né? E aí eu passei a estudar esse rapaz aqui, que é o Material UI. O Material UI já é um pouco diferente. Não é só uma biblioteca CSS, é uma biblioteca de componentes mesmo. Então ele tem componentes React para os elementos do HTML, como por exemplo, text field, formulário, uma tabela. Então ele tem esses componentes, né, para você poder usar as suas interfaces gráficas. O Bootstrap não. O Bootstrap você usava os componentes, você usava os table, os text field do próprio React mesmo, e aí você importava o CSS do Bootstrap para poder ficar tudo bonitinho. Esse não, você usa um componente React para poder programar a sua interface. Ele já fez tudo isso aí para você. E óbvio, né? Ele já tem o CSS. Como é que vai ser a minha metodologia de aula? Eu não uso slide. Dificilmente eu vou abrir um slide. Eu vou abrir muito documentação. Então, a gente está vendo agora, por exemplo, promessas. Aí eu vou abrir a documentação da promessa, vou mostrar para vocês como é que se lê a documentação, e a gente vai ver os exemplos da documentação e a gente vai programar as nossas atividades. Vamos ver Material UI. Eu estou abrindo agora a documentação e a gente vai ver a documentação do Material UI. Certo? Express, mesma coisa. Então a gente vai vendo sempre as documentações para poder, né, programar os nossos exercícios. Beleza, então, Material UI, a gente vai ver a introdução. Antes de entrar no Material UI, a gente vai ver a introdução ao Flexbox. Já ouviram falar no Flexbox? Né? Beleza, então tem que entender Flexbox. Né? Um pouquinho do Flexbox. É tudo introdução, pessoal. Essa disciplina é toda uma introdução. Não achem que a gente vai ver coisa extremamente avançada. A gente vai introduzir cada coisinha aqui e cabe a vocês, né, irem atrás de curso. Rapaz, eu gostei disso aqui, de web. Eu quero me aprofundar nisso. O que não falta é curso na internet. Principais componentes no Material UI, e aí a gente vai fazer a nossa aplicação que eu sempre gosto de fazer todo semestre, que é um CRUD, né? Vocês sabem, um CRUD é uma aplicação bem simples para criar, registrar, né? Criar, registrar, fazer update, listar, né? Pegar tudo que está no banco de dados. A gente vai fazer um CRUD bem simples, uma página bem simples disso. E também uma página de sign-in, né? Um login. Depois a gente vai terminar essa atividade e aí a gente tem a nossa primeira prova, que é lá pela aula 18, né? Primeira avaliação. Então a gente vai fazer uma prova mesmo, essa prova ela é pesquisada pelos códigos que a gente desenvolveu e vocês vão fazer a prova aqui em sala de aula. Como é que vai ser essa prova? Eu vou pedir pequenas coisas, né? Tipo, implemente um componente que some não sei o que, numa página tal e mostre o resultado, um text field, pronto. Coisas assim, né? Coisas que a gente já viu em sala de aula. Então a prova vai ser toda prática, né? Eu vou dar a prova para vocês um PDF, dizendo tudo que eu quero que vocês façam, cada coisinha vai ter uma pontuação, né? Se você não atingiu tudo, né? Acho que 2 pontos, talvez, depende da questão. E aí no final você tem resultado, né, da sua prova. Mas, né, eu quero que a prova você faça um upload da sua prova, né, do seu código, no seu GitHub. Então você tem que ter uma página do GitHub. Então o que é que você vai mandar para mim? O link de onde está a sua prova no GitHub. Certo? No final da aula, né, você manda para mim esse link. Ok? E aí eu vou ver nas atualizações do GitHub qual foi o último commit, né, se foi durante a aula. Né? Eu não vou pegar commits que foram feitos depois. Certo? Então a primeira prova é essa introdução aí, o React, junto com Material UI. Por que tem que ter Material UI na primeira prova? Porque eu quero que vocês façam uma interface legal também, né? Vocês botem um textozinho bonitinho, vocês vão ver que não é coisa do outro mundo. Alguém chamou? Beleza. Até a primeira prova é o que eu chamo de front-end, né? O que eu chamo não, é o front-end. A gente vai ver só front, só parte da frente, né, das nossas interfaces, das nossas aplicações. Aí, depois, começa o back-end. A gente vai ver Express. Express é uma biblioteca que permite que a gente crie APIs. Aí, o que é uma API, professor? Uma API é uma forma de você disponibilizar serviços na internet. Então, você acessa um serviço que vai te dar alguma coisa. Por exemplo, a gente vai usar muito aqui, o pessoal gosta da Pokémon API. Então existe uma Poké API, né? Que ela é de graça, é muito legal. Que aí eu submeto aqui, que eu acesso aqui os Pokémons pelo, por exemplo, Pokémon 10.
né? É o Caterpie. Aí ele vai me dando todas as informações desse Pokémon, né? Ah, sim. Essas informações estão num formato. Qual é o formato? Alguém se lembra? JSON, né? Não é. Esse formato aqui, né? A gente vai ver muito esse formato aqui, ó. JSON. JSON é um objeto JavaScript. Um objeto JavaScript. Começa com chaves, certo? Fecha com as chaves. E ele é baseado na ideia de chave. Você tem uma chave, 2 pontos, um valor. E aí você pode ter mais chaves e mais valores, certo? É sempre assim, chave, valor, chave, valor. Inclusive, o valor, ele pode ser um outro objeto JSON, como é o que está acontecendo aqui. Por exemplo, nesse objeto JSON aqui, que é o Caterpie, você tem várias chaves, que são esses aqui que estão na frente, ó. Você tem a chave Abilities, Base Experience, as formas que ele tem, Game Ints, Height, altura, tá tudo para você poder fazer aqueles joguinhos de RPG, né? RPG não, de batalha, né? Você bota os dois para brigar, aí você pega essas informações, aí você sabe qual é o ataque, né? O que é que ele cancela o quê. Isso aqui é um objeto JSON, né? E você pode ir abrindo ele aqui, certo? Para ver mais coisas dentro dele, inclusive as imagens, né? Deixa eu ver aqui. Sprites, né? Tá aqui em Sprites. Tá aqui, ó. Esse aqui é o sprite, deixa eu ver aqui, desse bichinho. Eu vou pegar, a gente vai usar muito esse daqui, né, essa informação. Se eu botar aqui numa página, esse bicho aqui, né? Então a gente pode pegar ele nas nossas aplicações. Inclusive tem, né, ele de frente, que é o default, é esse mesmo. Que back, né, é que ele tá de costa, né? De frente é esse aqui. Então isso aqui é uma API, né? Eu não sei como está implementado, não faço ideia de como isso está implementado. Eu só sei que eu dou uma URL, né? Uma URI, dou como entrada uma URI e ele me retorna um JSON. No caso aqui, a entrada foi, né? Essa URI aqui, HTTPS, PokeAPI, Call API V2, Pokémon/10, que é o ID desse Pokémon, né? Se eu botar 23, vai ser outro Pokémon, que é o Ekans, né? Nem sei qual é esse. Então, você acha que tem uns 1000 Pokémons aqui para você brincar, né? Então, isso é uma API. A gente vai implementar uma API usando o Express. Futuramente, vamos voltar aqui para a matéria. Futuramente, né? A gente vai conectar o Express com uma base de dados. Inicialmente, o Express não vai ter base de dados. Todo mundo aqui já fez banco de dados ou está fazendo? Não fez banco, mas sabe que é uma base de dados, né? Uma base de dados, você tem as suas tabelas, né, tal. E nessa base de dados você armazena, olha só, dados, né? Você vai armazenar dados. Aí você transforma esses dados em informações. Então, na nossa primeira versão do Express, a gente não vai usar uma base de dados, a gente vai emular uma base de dados. A gente vai criar um vetorzão, dentro desse vetor a gente vai colocar objetos, JavaScript, e aí ele vai puxar esses objetos, ou seja, a base de dados ela não existe. Depois a gente vai conectar essa base de dados com um banco NoSQL. É um banco bem simples, chamado MongoDB. Eu acredito que você já tenha ouvido falar no MongoDB. Não precisa instalar agora, né? MongoDB. Esse cara aqui, né? Ixi. Pegar. Aceito. Aqui. Certo? Então aqui é o MongoDB, tem até um console para você se conectar. E o MongoDB é um banco de dados, eu vou falar tudo isso depois. Ele é NoSQL, ou seja, ele não usa SQL. Quem vai fazer banco de dados vai ver a linguagem SQL, que é um banco de dados que a gente chama de relacional. Que ele tem a relação entre as tabelas, né? Ele é baseado em chaves primárias e chaves estrangeiras, né? Para você poder fazer as conexões, né? Então, N para N para 1, muitos para 1, um para 1. Enfim, o Mongo não tem isso, ele é bem simples, né? Quer dizer que eu posso tirar minha base de dados relacional e usar só Mongo? Depende da aplicação, sim, mas geralmente o pessoal faz um mix, né? Coisas de interface coloca no Mongo, nas bases de dados não relacionais, e coisas mais pesadas coloca no banco de dados, como por exemplo o MySQL ou o PostgreSQL, né? PostgreSQL, que são bancos de dados relacionais. Enfim, a gente vai criar a nossa API Express, vai usar ela sem banco de dados, e depois a gente vai conectar ela com uma base de dados
usando uma biblioteca também muito legal, que facilita a nossa vida. Cadê o GitHub? Que se chama Mongoose. Aí eu vou usar slide. Nessa hora aqui do Mongo, eu vou usar slide, que eu vou usar os slides do Vitor. Aí eu passo para vocês. Então a gente vai usar o Mongoose. Para finalizar, a gente vai esquecer a base de dados que a gente criou e a gente vai usar uma base de dados do Google. Não sei se vocês já ouviram o Firebase. Então, se você entrar aqui de novo no Google, se você colocar Firebase, né? Tem outras também, né? Tá aqui no Firebase. Eu acho que eu já estou logado, né? Começar. Já estou logado. Beleza, né? Esses são os projetos que eu tenho do Firebase nos semestres passados, né? Eu vou criar um projeto novo para cada disciplina, né? Para cada turma. E aí, se eu entrar num projeto desse do Firebase, certo? Eu vou ter aqui do lado todos os serviços disponíveis da minha API, inclusive a criação de uma base de dados, que é o Firestore Database. Então, a gente vai fazer com que a nossa aplicação React se comunique com essa base de dados. Ó, por exemplo, eu tenho uma base de dados aqui que a tabela num banco de dados no SQL se chama coleção, tem o nome de student. E eu tenho várias chaves ou documentos, né? Ou seja, tuplas da minha tabela, aqui, que ele bota esse serial aqui. Para cada tupla dessa eu tenho um estudante. Né? Então eu tenho o Paulo de Tarso, eu tenho o Davi Romero e eu tenho a Tânia. Então são estudantes. Eu vou baixar essas informações na minha interface React e vou plotar elas numa tabela. Então, a sua interface React vai se comunicar com essa base de dados. Né? Legal, né? A gente vai desconectar do Mongo e vai se conectar nessa daí. Então, a gente vai fazer chegar até mesmo a sua aplicação ser totalmente coisa de nuvem mesmo. Né? Se conectar com uma base de dados que você nem sabe, né? Onde está. Você nem sabe como é implementado. Você só faz usar. Claro, né? Que como a gente é estudante, a gente vai usar um determinado... Acho que se você entrar com a sua conta de estudante, você ganha até mais acesso. Mas a gente não precisa, né? Eu acho que com a conta do Google, você tem direito a, no máximo, 50 acessos por dia. É mais que o suficiente. Tem que pôr cartão, né? Não, você não precisa não. Cuidado, viu, com essas nuvens de colocar o cartão aí, que já deu problema na disciplina do JM. E quando o aluno foi ver, tinha uma fatura de $200, né? Que ele deixou... Isso que ele deixou aí rodando, esqueceu de fechar, e quando foi ver, tinha passado, né? Porque eu fico acessando, né? Então, cuidado aí, né? Essa não precisa botar cartão. Só precisa que você tenha uma conta do Google. Ah, pessoal, mas meu cartão está na conta do Google. Não se preocupe. Ele não vai atrás desse cartão, não. Não vai cobrar. Claro, né? Tem uns planos, tem uns updates que você faz para você ter mais coisas, né? Mas, basicamente, a gente vai usar o Authentication para fazer login. Olha aqui, já tem até uns logins aqui. A gente vai usar o Firestore e provavelmente o Real-Time Database, se der tempo. Né? Que esse aqui é para a gente armazenar... o Storage, que é para fazer o upload de arquivo, né? Para armazenar uma foto lá e tal. Beleza? Então, resumindo, as tecnologias, JavaScript. Para rodar JavaScript na sua máquina, Node. Não tem um Node na minha máquina. Me lasquei? Não, por enquanto não. Por enquanto você pode usar Code Sandbox, pelo menos no primeiro mês. Né? Não se apaixone muito por ele, né? Vá atrás de instalar as coisas na sua máquina. Instalou na minha máquina? Node. Instala o VS Code. Eu gosto do VS Code, né? É uma coisa pessoal. Se você quiser, você instala o Sublime, né? O pessoal gosta do Sublime, também é muito bom. Mas o VS Code é simplesmente o mais usado, né? Realmente ele destrói a maioria dos editores de texto. Depois, o que a gente vai usar? A gente vai usar End Front-End, Material UI. Posso ver um pouquinho de Bootstrap? Até posso falar um pouquinho. Tem código já feito, eu mostro, mas não cobro. Acabou o front-end, a gente vai para o back-end. Back-end, Express. A gente vai usar o Express. Com base de dados inicialmente? Não. Tudo na memória. Você matar a aplicação, mata tudo que você salvou, que você deletou, começa tudo de novo. Depois, a gente vai persistir numa base de dados. Qual é a base de dados?
Mongo. Como é que eu faço para conectar o Express com o Mongo? A gente vai usar uma biblioteca chamada Mongoose, que facilita a nossa vida. Depois, esqueço Express, esqueço Mongo. Então, por que a gente estudou? Né? Não, a gente estudou porque a gente tem que saber que existe, né? Aí eu conecto com o Firebase, né? Aí eu conecto com o Firebase. E aí pronto, acaba a disciplina, certo? É isso. A disciplina é isso. Qual é o objetivo da disciplina? Fazer uma interface, um front, que se comunica com o back. Só isso que eu quero. É só isso o mundo da web? Não. Existe, é muito grande. É muito, muito, muito grande e muda toda hora. Essa biblioteca do React, provavelmente próximo semestre, já vai mudar a forma de fazer as coisas. Ah, eu não falei, mas a gente também vai ver dentro do React, né, algumas besteirinhas, como por exemplo, rotas. Em poucas aulas, talvez em uma aula a gente veja esse tipo de coisa, né? Bom, eu acho que é isso, né? Falei do conteúdo. Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo pode ver aqui, certo? Já tem muito código já feito. A parte de introdução já está tudo feito, ó. Né? Se você quiser ver os códigos que a gente vai implementar. A parte de Material UI também já está praticamente tudo feito. Né? Já tem até navegação. Né? A gente vai ver navegação. E aí depois aqui, o Express eu comecei anteontem, mas já tem código Express. Foi até que eu abri aqui o VS Code, né? Eu acho que eu abri aqui, isso aqui é código Express. Aí depois eu não fiz Mongoose, ainda vou fazer. Depois eu vou fazer o Firebase. Certo? Vocês vão ver, quando chegar nesse pedaço aqui vai ser muito rápido. Porque o que lasca é a base, né? É vocês terem a base. É que nem quando vocês entram no curso de computação, né? A disciplina parece que é a disciplina que mais dá trabalho é FUP, que é a que mais reprova também. Porque como vocês no ensino médio nunca viram nada de programação, pelo menos a maioria, né? Mas parece que está sendo inserido cada vez mais, principalmente nas escolas técnicas, né? Estão colocando programação. Quando você vê FUP pela primeira vez, é aquele choque, né? Muito grande, né? E é só o começo, né? Tem PO, tem programação funcional, programação para web, tem programação para dispositivo móvel. Ah, o legal do React, pessoal, que quando vocês forem fazer programação para dispositivo móvel comigo, né? A gente vai ver de novo React, só que a versão dele nativa, né? Então existe um outro React que é muito legal, que é o React Native, né? React Native, que você cria tanto aplicações para o Android quanto aplicações para o iOS. Né? Eles geram dois códigos diferentes. Você tem que instalar, claro, né, de novo, o React Native na sua máquina, tem que instalar o emulador do Android, mas se você não quiser instalar nada disso, você usa o... Que nem a gente tem um Code Sandbox, você pode usar o Snack. O Snack. É o Snack... Deixa eu ver se... Então você pode também programar, né? Você pode até, se quiser brincar, né? Você pode programar também para dispositivo móvel aqui nessa outra plataforma que também imita o VS Code, que é o Snack, e usa a linguagem React, que a gente vai, linguagem não, a biblioteca React, que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Aqui é o visual, né? O web, mas você também pode ter Android, certo? Você pode rodar no seu dispositivo, rodar aqui, mas aí se você rodar aqui, você vai ter que entrar numa fila. A não ser que você... Acho que ou você paga, ou você não sei, né? Tem alguma coisa aqui que você... Acho que não paga não, mas você tem que se registrar em alguma coisa. Pode ser iOS também, ou pode ser no seu dispositivo, aí você conecta seu dispositivo na USB e ele roda, né? Muito legal, muito legal. Esse mundo do React, né? Vocês vão ver que é muito legal. Beleza, mas eu estou perdendo tempo falando de React nativo, nem a disciplina de vocês. Olha isso aqui, deixa eu tirar. Vamos tirar essas coisas aqui, o Pokémon, tirar aqui, que a gente já viu tudo. Na Bootstrap, talvez, meu filho, eu não veja muito você, me perdoe, né? Então a gente vai ficar aqui. Vou deixar aberto aqui. Cigar. Pronto, então vamos começar, né? Tá todo mundo aqui. Vou tentar fazer alguma besteirinha aqui no Code Sandbox, né? Tá todo mundo aqui no Code Sandbox? Como toda IDE, o editor de texto, né? Você pode organizar do jeito que você quiser no settings. No caso aqui eu botei o tema escuro, mas eu posso mudar também esse tema. O pessoal gosta muito de tema escuro. Do lado esquerdo,
é a nossa organização de arquivos, né? Em que eu posso ligar ou desligar para aumentar a minha tela de trabalho, certo? No centro é onde eu desenvolvo e aqui é a minha saída, certo? Eu não sei se eu posso botar isso em outra aba. Posso botar em outra aba. Agora não sei se ele vai atualizar lá. Vamos deixar, depois eu vejo essas brincadeiras. Vamos deixar tudo na tela só. Beleza, né? Então o que é que está acontecendo aqui? A gente tem uma pasta pública, certo? Que tem uma única página chamada index.html. Você provavelmente não vai mexer no index.html. Por quê? Porque a tua aplicação React, aplicação Angular, a gente chama de aplicações SPA. Né? O que é a aplicação SPA? É Single Page Application. Né? São aplicações de apenas uma única página. Então tem aquela página lá que é o index.html e tudo que você for fazendo vai sendo carregado por aquela página. Aonde, professor? Se você der uma olhada, essa página HTML ela é bem simples, assim, no sentido de código, né? Que tem muito comentário, né? Mas se você esquecer aqui esses metas, esses links, você vai ter que ter um HTML, um cabeçalho, certo? Um head, um body, ok? Body aqui e HTML aqui. Você vai ver que tem uma div. Uma div é uma tag HTML que você pode dar um ID e essa div ela pula linha. A gente vai usar muitas divs, certo? As divs são tags containers que você pode colocar conteúdo dentro da div ou dar um ID para ela e essa tag toda vai ser substituída por alguma coisa caso o código bata com aquele ID. No caso aqui a gente tem um ID, né? Root. Root, como todos devem saber, a maioria deve saber, root em inglês significa raiz. Né? Então, é a raiz da nossa aplicação. Aplicações React, aplicações HTML em si, né? É uma linguagem hierárquica. Hierarquia, a gente tem um nó raiz e a gente tem vários nós filhos, aquela estrutura de árvore, e essa árvore vai crescendo em níveis mais baixos. Né? Esses níveis, né? Esses nós, a gente vai dar um nome de componentes. Então, a gente vai usar o termo componente por causa dos nós que a gente vai implementar em React. Então, tudo que a gente vai fazer vai ser substituído nessa div aqui. A gente não precisa se preocupar com ela. Óbvio, se você apagar essa página aqui, sua aplicação não vai mais funcionar. Certo? Então, beleza. O index é a raiz da tua aplicação. Você provavelmente não vai mexer nesse index, não deve mexer nesse arquivo index.html. Vou fechar ele justamente para não ter problema. Você vai mexer na pasta src. Opa, desculpe. Você vai mexer na pasta src. Eu sempre cliquei nessa setinha aqui que é para fazer o upload. Você vai mexer na página src. Na página src você vai ver que tem o index.js, não é HTML, certo? Esse index.js provavelmente você vai mexer, ele vai ser enxertado lá dentro do index.html. O index.js, que é um código de JavaScript que eu vou já explicar, ele chama o arquivo app.js, né? Ele não precisa colocar aqui, não sei se vocês estão vendo, deixa eu dar um... Ele não precisa colocar, justamente, ele não precisa colocar aqui o .js aqui, porque ele já sabe, certo? Mas ele está importando lá o app. Que app é esse? Esse aqui. A gente começa a trabalhar a partir desse app. Então, a gente tenta esquecer o index.html e o index.js, ou mexe muito pouco nesses dois arquivos, certo? Então, resumo da ópera, esqueça o index.html, esqueça o index.js por enquanto, né? Pelo menos esse aqui por enquanto, e passe a trabalhar no app.js. Então, o index.html chama o index.js e o index.js chama o app. Certo? Ok? Até agora? Até agora? Beleza. Vamos ver o que é que tem dentro do app, só para a gente mexer um pouquinho nele. Dentro do app, eu tenho um import de um estilo, que é esse aqui, certo? É um estilo bem simples, ó. Esse estilo aqui, esse .app, é uma classe.
Não é uma classe de orientação a objeto, é uma classe de CSS. Tudo que começa com ponto é uma classe. Essa classe está dizendo que tudo que for filho de app, desse ponto app, tem que ter uma fonte sans serif e um texto alinhado no centro. Ok? Isso aqui é código CSS, né? É uma coisa que você não precisa decorar, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Então, isso aqui é uma classe CSS. Não precisa se preocupar em decorar isso. Só precisa entender que tudo que tiver essa classe aqui, que for referido com essa classe aqui, vai ter essa fonte e vai estar alinhado desse jeito, assim, centralizado. Vamos lá para a PPJS de novo. Então, a gente já entendeu o que é esse estilo aqui, né? Esse arquivo. Você pode criar outros estilos? Pode. Como a gente vai usar Material UI, a gente não vai se preocupar com esses estilos, porque já vai estar tudo criado para a gente, o nosso site vai estar bem bonito. O que a gente tem aqui? A gente tem uma função, um function, isso aqui é uma função JavaScript, né? De nome app, ele bota maiúsculo, né? Porque é o nome do componente. A gente já vai ver isso aqui bem do zero mesmo. Só estou explicando esse código que é autocriado. Essa função não recebe nenhum parâmetro, né? E ela abre chaves e fecha chaves. Eu não precisaria colocar esse export default aqui. Eu posso colocar, deu erro, né? Aqui no meu código, né? Deu erro aqui, né? Porque eu não estou exportando nada. Mas eu posso, para melhorar a minha legibilidade, eu posso botar um export. E aí vocês podem fazer essa alteração, app, logo embaixo. E aí meu código volta a funcionar. Moral da história. Todo arquivo JavaScript, eu posso ter N componentes, ou N funções, certo? Uma função é um componente. Mas eu tenho que exportar alguém. Né? É como se você fizesse uma obra de arte. Eu fiz essa obra de arte. Aí você guarda dentro de um quarto, tranca, né? E ninguém nunca vê. Para que serve essa obra, né? Então, se você tem um código JavaScript, você precisa exportar alguma função desse código para que outro componente possa ver. Né? Para que outro componente possa usar. Né? É o reuso de código. Então, tenho que colocar um export default lá no final, que é para exportar essa função, que também é um componente React. Beleza. Entendido até aqui? Que isso é uma função. Começa com function. Beleza, a gente vai ver bem com calma essas coisas depois. Essa função tem um retorno, como vocês já viram, né? Só que como ela é um componente React, o retorno dela é um código muito parecido, deixa eu dar um enter aqui. É um código muito parecido com o quê? Esse código aqui. Esse código aqui é o quê? HTML. Note, ó, que o retorno começa aqui, aí tem um abre parêntese e um fecha parêntese bem aqui. Não precisa de ponto e vírgula, né? JavaScript não obriga isso. Eu até evito usar ponto e vírgula. Não sei pra quê, né? Que ele coloca. Isso é mania. Dentro eu tenho uma div. Quantos filhos essa div tem? 2. Quais são eles? H1 e H2. Estão entendendo? Então, deixa eu fazer aqui, né? Porque como eu estou gravando. Então, vamos lá. É isso que é o hierárquico, né? Então, você tem uma tag HTML. Por exemplo, div. E aí você pode ter filhos dentro dessa tag. H1. Explicando aqui a sintaxe HTML, né? Uma div começa com o menor que, o nome da div, que deve obedecer, né? Não pode ser separado, né? E termina com maior que. Eu fecho a div, né? Menor que, barra, div, o nome da div, né? Maior que. Mesma coisa aqui. Esse tipo de div, né? Esse tipo de tag, a gente chama de tag, né? Isso é uma tag que a gente chama de container, porque eu posso conter outros filhos dentro dela. Certo? Aqui eu tenho outra tag, H1, que o conteúdo dela é Jefferson. E você nota que aí eu cheguei numa raiz, numa folha, né, da minha árvore. Porque o Jefferson não é um elemento HTML, né? Ele é uma palavra mesmo e eu não posso quebrar ele mais. Certo?
Eu posso ter mais filhos. Eu posso ter, por exemplo, uma outra div. Div. E eu posso ter outra, sei lá, posso botar aqui outro H, né? H3. Opa, que eu já tenho. Óbvio que você tem que fechar, né? Mesmo que você abriu. Então aqui eu tenho. Quem são os filhos desse div aqui? H1 e outra div. Né? Então essas aqui a gente chama de tags irmãs. Né? Elas são irmãs umas das outras. E quem é o filho dessa outra div aqui? É H3. Então você nota que aí que eu tenho um sistema de árvore. Né? Eu tenho uma raiz, o div, tenho dois filhos, H1 e div tem mais filho. E aí acabou, né? Essa árvore acabou nessas duas folhas. Jefferson, sistema de informação. Estão conseguindo visualizar esse sistema de árvore? Né? Você tem um nó raiz, dois filhos. E aí esse filho tem mais outro filho. Então é assim que funciona programação para React, baseado em programação hierárquica. Beleza, dito isso, né, eu tenho aqui a div e você nota, né, que eu tenho uma propriedade que a gente vai ver lá na frente dessa div chamada class name. Class name, na verdade, é uma propriedade do HTML que é chamada só de class. Como a gente está programando em React, para não confundir a palavra class do HTML, certo? Com o class da linguagem de programação JavaScript, então o React decidiu colocar class name, para não ter essa confusão. Mas é a mesma coisa dos class que a gente vê em código HTML. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. HTML class property. Aqui, na verdade, é atributo, né? Então, você tem um atributo class, aqui, né? Olha só, ele criou um estilo. Nesse estilo, eu tenho uma classe chamada .city. Isso aqui é uma classe CSS. Que diz que o background é essa cor aqui, né? Tomato, cor white, border, tem essas bordas, margem, o pad que a gente vai ver. E logo aqui ele tem uma div que ele usa essa class, city, né? Que ele criou aqui em cima, para ser aplicada nos filhos. Então, todo esse estilo vai ser aplicado nos filhos, certo? Só que ele usa a palavra reservada class, que é do HTML. Para não confundir o class do HTML com o class, por exemplo, do Java, né, das linguagens de programação, que o React também tem, o React decidiu chamar de class name. E aqui eu estou usando o quê? A classe app. Onde é que eu estou definindo essa classe app CSS aqui? Onde é que eu defini ela? Não, onde é que eu defini esse aqui? Nesse arquivo aqui, ó. Tá vendo? Eu posso chamar essa classe aqui que, por exemplo, primeira aula. Né? Se eu salvar isso aqui... Ah, não, já salva automaticamente, né? Deixa eu ver. Salva não? Ctrl S para salvar. Você viu, né, que o estilo, ó, saiu, né? Ó, ele ficou aquele estilo básico do HTML, que é a fonte Times New Roman, alinhado para a esquerda. Né? Então, saiu o estilo. Por quê? Porque o nome da classe está errado, né? Aqui é app e eu mudei o nome da classe para primeira aula. Então, vou pegar esse nome dessa classe aqui e vou colocar aqui. Aí você vai ver que ele vai mudar, né? Ele vai usar o estilo, né, que você acabou de criar. Você pode fazer algumas coisas aqui, como por exemplo, aqui eu preciso de ponto e vírgula, né, porque é CSS, fonte. Aí ele vai me dando as dicas, né? Font weight. Eu acho que você tem um bold, né, que é um negrito. Vou botar aqui bold. Se ele vai... Ah, porque já estou com H1, né? Então ele não vai... Font weight bold. Vou botar aqui outro valor.
eu botar outra coisa aqui. Vou botar aqui. É a cor, né? Font. Acho que é só color. É só color. Foi mal, pessoal. Ok. Color, vou botar aqui yellow. Mudou, né? Bem legal o site assim, né? E um background color, vou colocar pink. Esse sabe, né? Esquemas de cores que são harmônicas, né? Então aqui você vai mudando seu CSS, ele vai mudando aqui seu esquema de cores. Deixa eu botar aqui. Você pode também colocar. Esse esquema aí. Entendido? Importei o estilo, né? Coloquei aqui. Beleza. Vamos mexer aqui um pouquinho nesse código. Tirar aqui. Vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui um H2. Ele vai dando errado aqui, né? Porque ele já vai tentando ajeitar. Vou botar aqui o meu nome. Jefferson Carvalho. Vou botar. Quanto maior o H, né? Menor a letra, né? Se eu não me engano. Né? Ah, pessoal, quem souber, né? Vai me corrigindo aí, por favor. Sistemas de informação. Vou botar outro H3 aqui para não ficar tão feio. Vou colocar UFC Campos de Quixadá. Campos de Quixadá. Pronto, vocês já estão programando em React. Eu já estou mexendo num componente React. Esse código que está dentro do return, aqui dentro, esse código aqui, ele não é HTML. Ele é traduzido para HTML. Esse código aqui a gente chama ele de JSX. Certo? JSX. Por que é JSX? Porque eu não posso escrever HTML dentro de um código JavaScript. Isso aqui, pessoal, é JavaScript. Tanto que o arquivo ó, é .js, é um arquivo JavaScript. Como é que eu estou escrevendo HTML dentro? Você não está. Você está escrevendo uma linguagem chamada JSX, que o trabalho do React é pegar o JSX e transformar em HTML. Por coincidência, óbvio, né? Ele criou as tags JSX iguais às tags HTML. Então, div é um componente React. H2 é um componente React que é traduzido para tag HTML e H2. Eu posso criar os meus próprios componentes? Sim, é o que a gente vai fazer. No começo, né? Como toda linguagem de programação, vai ficar um pouco confuso. Mas é o meu mesmo conselho que eu dou, pessoal de FUP, pessoal de PO. Vocês têm que chegar em casa ou aqui no campus, né, em algum canto, vocês têm que programar. Vocês não podem esperar uma semana para ver isso de novo. Não podem. Né? É que nem curso de inglês, curso de língua, né? Vai fazer um curso de inglês. Aí hoje eu vou falar do verbo to be. Aí você só vai ver inglês de novo na outra semana, que é uma aula por semana. Você provavelmente não treinou, esqueceu. Programação é um exercício quase que diário. Deveria ser diário. Todo dia você terá que pegar meia horinha do seu dia, 1 hora do seu dia, para ficar sentado e programar. Né? Como é que é o comentário? Como é o comentário? O comentário é meio capcioso, certo? Mas eu vou dar um atalho eu não sei se tem aqui no Sandbox,
Mas, por exemplo, eu vou comentar esses dois aqui, certo? Segura o Ctrl, barra. Não foi, né? É só no VS Code. Eu vou fazer na mão mesmo. Essa pergunta dele é muito interessante. Você não... Hã? Mas deixa, Ctrl ponto e vírgula, mas deixa, é tão diferente do VS Code. Mas deixa eu fazer na mão mesmo para poder explicar. Como eu disse, isso aí eu ia falar mais na frente, mas você adiantou. Como eu disse, isso aqui tudo é código JavaScript. Só que no meio do código JavaScript você está inserindo o código JSX, certo? Então o que você vai ter que fazer? Eu vou botar um comentário do JavaScript. Então, se eu quero inserir código JavaScript, você vai ter que abrir chaves. E aí aquele código aquele comentário, né, de bloco, né, das linguagens de programação é barra asterisco, né? Você já viu que já comentou. E aí você vai barra, desculpe, asterisco, barra de novo e fecha as chaves. Deu erro porque você não está retornando nada. Mas é porque eu também só queria comentar esses dois, né? Então deixa eu pegar aqui. Né? Aqui. Não se preocupe. Fica feio assim, mas... Pronto. Então eu comentei aquele pedacinho ali. Certo? Entendido? Você não existe comentário JSX. Não existe. Você vai ter que fazer uma coisa que eu vou explicar mais na frente. Colocar código JavaScript dentro do JSX. Mas como é que eu posso colocar código JavaScript dentro do JSX? Você vai ter que abrir chaves e fechar chaves. Qual é o código JavaScript que você quer colocar dentro? Comentário. Que é o comentário do JavaScript. Eu vou falar isso mais na frente, certo? Ou então, como o colega falou, né, existe um atalho que é muito mais interessante de você usar. Qual é? É Ctrl ponto e vírgula? Ctrl semicolon, né? Ponto e vírgula. E ele já faz para você. No VS Code é Ctrl barra, eu acho. Acho que é Ctrl barra. E ele já comentou para mim. Tá certo? Beleza. Só tem um pequeno problema. Que é a nossa primeira aula de hoje, né? Que a gente faz isso aqui e a gente termina. O que é que eu quero fazer mesmo, hein? Deixa eu ver aqui no GitHub. É só o hello, o famoso hello. Hello. Aqui. Ver os programas. Então, não é interessante que você mexa muito no app. É interessante que você deixe ele para imports, para as rotas que a gente vai ver lá na frente. Não ficar colocando código, muito código, né, como a gente está fazendo nele. Né? Então, eu vou apagar esse código todinho. Mas quando é que tu chama o JSX? É quando tu faz essa function aí, né? Seguinte, ó, vou voltar ao código aqui. Ele perguntou o seguinte, ó, como é que eu chamo o código JSX? O que é um componente React? Componente React, nesse caso aqui, é uma função. Concorda comigo que é uma função, né? E eu estou exportando essa função. Não estou exportando essa função? Essa função está retornando o código JSX. Então, todo componente React tem que exportar código JSX. Mas onde é que eu estou chamando esse app? Onde é que eu estou chamando essa função? Opa, não. O index JS. Aí, quase acertou. Seria meu ponto. Eu estou chamando aqui, ó. App, né? From app. A gente vai fazer exatamente isso agora. E eu estou colocando o app aqui. Eu vou já explicar isso aqui. Eu não queria mostrar isso aqui agora. Tudo é assim, né? Você nunca quer mostrar agora. Porque, como a linguagem de programação é mais avançada, quando você mostra uma coisa, aí vai capotando várias outras, né? Que precisam de conhecimentos anteriores. Então é isso, né? Basta entender o seguinte. Eu estou importando esse app aqui, ó. E estou chamando de app. E estou chamando a função aqui, ó. Como se fosse uma tag, que é o que a gente vai fazer agora, nesse exato momento. Então, voltando lá para o PPJS, que também eu acho que vai solucionar a dúvida dele, eu pedi para vocês apagarem tudo que está no return. Então, bote isso na cabeça de vocês. Todo componente React retorna JSX. O que é JSX? É um código parecido com HTML, mas não é HTML. É código React. Então, você apaga aqui, ó. Você notou que eu deixei, né? Eu abro parênteses e o
fecha parênteses. Inclusive, né? Você pode já colocar aqui um código H1, fecha o H1, só para testar aqui. Você já poderia fazer isso aqui. Problema. Mas o que eu quero fazer? Eu quero criar um componente, meu primeiro componente React. O que a gente faz? Bem aqui em SRC, para ficar tudo muito bonitinho, você vai criar uma pasta, né? Vai clicar em novo diretório. A maioria dos projetos que vocês forem trabalhar, né? Tutoriais que vocês forem fazer, cursos da Udemy, né? Coursera, vocês vão ver que eles vão criar uma pasta chamada Components. E aí, dentro dessa pasta Components, aí você vai ter outra hierarquia de pasta que vai depender de onde você trabalha, depender da sua universidade, depender de uma forma pessoal sua de organizar arquivos. Eu vou criar um componente aqui dentro, novo, vou criar um arquivo, né? Create File. Eu vou chamar esse componente de Hello, it's me, Hello, World. E para ter certeza que é um código React, eu não vou colocar como .js. Pode ser .js, como está sendo feito aqui? Pode. Mas o mais legal é você botar .jsx. Inclusive, né, ele muda o ícone, né, para o ícone do símbolo atômico, né, que é o símbolo do React. Né? E aqui a gente vai criar o nosso primeiro componente. Como eu falei, um componente React pode ser uma função. Pode ser uma classe também? Pode, a gente também vai ver. Isso pode ser uma função. Então, function. O que é que eu gosto de fazer? O nome do arquivo. Não é que nem eu faço em Java. Obrigado. Também não. Mas eu gosto de colocar o nome do arquivo. Né? Hello World. Abre parênteses, fecha parênteses. Abre chave, fecha chave. Né? Sim. Return. Abre parênteses, fecha parênteses. Certo? E aqui eu vou botar o meu componente. Vou colocar uma div. Só para organizar. Geralmente a gente começa um componente com a div. Certo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o meu nome aqui. Tá, botar H1. Jefferson. Tá só Jefferson mesmo. Vou dar um export. Hello. Export. Opa, export default, desculpa. Depois também vou explicar isso. Apenas aceitem que é export default, por enquanto. Certo? Depois a gente vai ver. Por que é export default? Por que não é só export? Calma. Então pronto. Esse é o seu primeiro. Vou dar até... Tá ruim de ler aqui, né? Não, dá dando para ver, né? Que é um H1 e o Jefferson aqui, né? Então, function, nome da função. Return. Aqui. E sempre, sempre, sempre exporto a função que é o meu componente. Porque senão ninguém vai ter acesso. Tanto que se você comentar aqui, né, ele vai dizer o seguinte, ele vai botar um warning aqui, né, dizendo, ó, Hello World está definido, mas nunca usado. Então por que diabo serve, né? Agora, se você coloca isso aqui, ele definiu. Não está usando, mas ele pode usar, né? Ele definiu como export. Beleza? Até aqui, alguma dúvida nesse código? Vamos fazendo aí. Aí você bota o que você quiser, né? Pode botar Jefferson, pode botar uma outra tag aqui. Já eu passo nas cadeiras. O que foi que eu pedi? Cria a pasta e cria o arquivo, né? Todo mundo beleza? Posso passar para o próximo arquivo? Vamos voltar lá para o appjs. Como falei, né, o appjs é o início. É a nossa raiz. Claro que a raiz é o index HTML. Mas, de fato, para nós que somos programadores, né, a nossa raiz mesmo é o appjs. Tem outras coisas acima dele, mas a gente vai trabalhar como se o appjs fosse a nossa raiz. A primeira coisa que você tem que fazer é importar o componente que você acabou de criar.
As IDEs, os editores de texto, geralmente eles ajudam nisso, né? Então você vem aqui, import, você vai botar o mesmo nome da função. É obrigado? Não, mas é sugerido. Hello World, ele já veio aqui, ó, já vai dar um auto import. Então, olha, ele botou até lá em cima, né? Até me corrigiu, né? Os imports ele colocou lá em cima. Legal. É uma coisa que eu não ia fazer, mas ele colocou lá para cima, né? Então, import. Deixa eu tirar aqui esse aqui para aumentar. Import Hello World. Ah, ele já botou, então tem que apagar esse aqui. Ele botou lá em cima, né? Deu um auto import. Então tá aqui, ó. Ele pegou Hello World, tá certo? No momento que você faz isso, né? Você está fazendo uma mágica muito grande. Você está transformando esse arquivo aqui numa tag HTML, numa tag JSX. Essa é a mágica do React. Você está transformando tudo isso aí, vários componentes que estão div, H1, H2, numa tag só. E aí você vem aqui e usa essa tag. Com qual nome? O mesmo nome que você criou. Então você começa maior que, né? Opa, menor que, mesmo nome, olha até, né? Hello World, e fecha. Você fecha nela mesmo. E aí você viu, né, que ele já renderizou uma coisa de um outro componente. Inclusive, se você quiser, você pode chamar essa tag quantas vezes você quiser. Tá errado, professor. Por quê? Porque um componente React não pode retornar irmãos. Ele tem que retornar um pai ou barra mãe e todos os seus filhos. Sempre. Eu não posso retornar irmãos, porque ele não vai saber quem renderizar. Então você vai criar um pai aqui, uma tag pai, div, fecha, né? Vou pegar todo mundo que eu botei aqui embaixo, ó. Deixa eu dar um formato aqui, ó. Então é muito massa, né? Num arquivo, eu criei toda uma página HTML. E aí, no outro arquivo, e aí eu exporto com um componente. Né? Componente é isso, né? É algo fechado que me retorna um valor. Recebe alguma coisa e me retorna um valor. E aí, eu uso esse componente quantas vezes eu quiser. Então, você pode criar, como a gente vai ver lá na frente, né? A gente vai criar um componente do menu superior, um componente do corpo, um componente para cada link, componente para os botões, e assim vai. A gente pode, como se fosse aquele joguinho de Lego, né? A gente pode tirar o que a gente quiser, substituir. Tá entendido aqui? Vamos recapitular. Você não vai se incomodar com o index.js, né? Não vai se incomodar com essa classe, pelo menos por enquanto. Você vai vir para o appjs. Tinha um código lá, eu apaguei tudo. Por quê? Porque não é bom ter código de lógica dentro do appjs. Aqui você só vai chamar componentes que você vai criando na base da hierarquia. A gente criou o Hello World. Por que ele é um componente? Ele é uma função. Poderia ser uma classe, a gente vai ver também. Ele é uma função chamada Hello World que vai retornar JSX. Então, bote na cabeça. Todo componente React tem que obrigatoriamente retornar código JSX. Sempre, 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 sempre. Não existe um componente React que não retorne, porque senão ele não tem sentido. O React é uma biblioteca de interface gráfica. Se ele não está retornando HTML, JSX, por que ele existe? No final eu exporto ele. Muito importante para quem está iniciando na programação, né? Alguns errinhos bobos. Esquecer aqui as chaves, né? As chaves. Se você não colocar o parêntese aqui, é uma opção sua. Mas você está vendo, né? Não renderizou, não deu erro, e todo o meu código meio que apagou. Né? Porque ele não está vendo isso, ele está retornando nada, undefined, está retornando nada. Se você quiser que retorne o seu código embaixo, é simples. Basta você puxar a última div aqui para cima e vai voltar a funcionar. Só que eu acho que fica feio. Eu acho um pouco feio. Então, o que é que eu gosto? Eu gosto de dar o Enter. A maioria, sempre eu vou fazer assim. Abro o parêntese e fecha o parêntese.
Então, toda vez que o seu código não estiver aparecendo, né, verifique se você colocou os parênteses. Os parênteses são obrigatórios se você der um Enter no seu código, né? Se você botou ele para baixo. Se você não colocou ele para baixo, é só você subir a última tag que vai dar certo. Ok? Outra coisa também, JavaScript. Eu vou botar até aqui. Vamos começar a brincar com JavaScript aqui. Eu vou primeiro, né? Deixa eu ajeitar aqui para só chamar o Hello World uma vez. Certo? Eu botei aqui somente para mostrar. Senão fica uma poluição. Ah, e eu vou chamar o estilo, né? Class name. Como é que era o nome do estilo? Era app, né? Clicou? Não, era o app não. Mudei, né? Eu mudei para primeira aula. Então, aqui em appjs, eu vou botar... Eu acho que não vai funcionar. Não, funcionou. Isso aqui não vai funcionar por causa da div filha, certo? Então, botei o... Não é obrigatório, né? Eu só botei o estilo aqui de novo, aquela primeira aula que eu criei. E vamos lá. A gente está programando em JavaScript. Agora, JavaScript, viu? Presta atenção. Eu vou comentar aqui. Uma outra forma de fazer essa função, quem gosta de escrever menos, é você fazer function hello world, né? Abre parênteses. Como essa função ela só tem uma linha de retorno, você não precisa abrir chaves e fechar chaves. Você pega a div aqui e já coloca logo aqui embaixo, dando aqui uns tabzinhos. Opa, foi não? Ah, pera aqui. Acho que eu vou precisar do... chaves. Ah, eu tô confundindo com... Não, pera aqui, pessoal. Eu tô confundindo com a função... Função set. Desculpa, eu confundi aqui. Desculpe. Foi mal. Essa é a função tradicional. Foi mal. Vamos fazer a função set. Foi mal. Const, cria uma constante. Isso aqui é constante em JavaScript. Hello world, certo? E aí isso aqui vai receber, isso é uma variável, né? Vai receber uma função seta, ou arrow function. E abre parênteses, fecha parênteses, e aí uma seta desse jeito, né? Seta desse jeito. Vou fazer do jeito tradicional e depois eu vou diminuindo o código. Abre chaves, fecha chaves, e aí eu vou colocar esse return aqui, ó. É a mesma coisa. O que é que eu estou fazendo aqui? Essa é uma função anônima, ela não tem nome, mas ela está sendo atribuída a essa variável aqui. Essa é uma variável que está recebendo uma função. JavaScript a gente faz isso, né? A gente cria uma variável que recebe uma função. No caso, essa função seta aqui, ó. Então a sintaxe é igual, né, até aqui, de variável, né? É uma variável constante, hello world, porque a função não vai mudar. Recebe... E a função, aqui são os parâmetros da função, no caso não tem nenhum, seta o corpo da função. Ok? Então essa é uma chamada arrow function. Está aqui, arrow function v1. Qual a dificuldade dela assim? Quando a gente estiver trabalhando com callbacks, que a gente vai ver lá na frente, né, as arrow functions são imprescindíveis, né, são importantíssimas. Na verdade, tudo de função que você for chamar do JavaScript, né, o map, a função do Axis para chamar uma API, as promessas, tudo isso vai receber como parâmetros funções arrow. Então a gente tem que entender como funciona a arrow para poder usar essas outras coisas. Isso é uma coisa do JavaScript, certo? E é uma tendência de programação, né? Porque programação funcional, então, ao invés de você fazer aqui desse jeito, né? Você começa a escrever desse jeito aqui, né? Já começa a virar uma tendência de programar. Ok. Se você não quiser escrever muito assim, né? Você pode fazer o seguinte. Eu vou fazer uma arrow function versão 2. Mas aí eu vou comentar a anterior para não dar problema, né, pessoal? Fazer a versão 2 aqui, ó. Tá dando erro porque está esperando alguma coisa? Não tem, né? Const hello world recebe, né? Uma função que é uma arrow
Só que é o seguinte, se você notar, a minha função anterior ela só tem uma linha. Né? Uma linha assim, né? Uma instrução. O que é uma instrução? Uma instrução é tudo que ele vai executar de uma tacada só. Ele vai executar esse return. Né? Não tem assim antes um x recebe 2, y recebe 3, res recebe x mais 4. Aqui tem quantas instruções? 1, 2, 3 e isso aqui, 4. Isso aqui tudo é uma instrução. Certo? Bem, o meu código anterior ele só tem uma única instrução, que é o return. Quando a sua função seta só tem uma única instrução, basta você retornar, né, o que tem, né, o que você realmente quer, que é essa div aqui. Ah, ele botou aqui, mas não precisava. Deixa eu tirar aqui. Você diminuiu o código, né? Você também pode colocar parênteses, se você quiser, né, mas você também pode fazer desse jeito. Certo? Aí você escolhe se você quer implementar a função padrão, a função clássica, né, que a gente está acostumado em linguagem de programação. É bom saber que existe, porque você vai pegar código de outras pessoas. A função arrow com parêntese e o return, ou a função arrow sem parêntese, sem chaves e sem return. Ele está botando aqui. Fica mexendo no meu código? Sem chaves e sem return. Mas por que eu posso fazer essa versão 2 aqui? É porque eu só tenho uma única instrução de retorno. Eu não posso fazer isso aqui, pessoal, se eu tiver um código assim, ó. X recebe 2. Já está errado, porque eu tenho mais de uma instrução. Qual é que ele vai retornar? Ele não sabe. Mas desse jeito aqui ele já sabe, né? Já está implícito para ele que ele sabe que vai retornar. Beleza? Então são certas quando é uma única instrução. Com o tempo, como a gente vai programando, vocês vão ver isso, né? Vocês vão ver, eu estou errando aqui. Por que eu estou errando aqui? Porque você está pensando que só tem uma instrução, mas tem mais de uma, né? E você não sabe qual que está retornando. O compilador tem que saber, né? O que você está retornando? Aqui, como só tem uma, né, ele já sabe. Ah, ele está querendo retornar essa. Tá bom? Pronto, eu acho que... Tem mais aqui, Hello World. Falei mais alguma coisa aqui no GitHub. Meus programas. Para a gente fechar, vamos ver uma quarta forma de fazer a nosso Hello World. E aí eu vou comentar. E aí a gente vai usar classes. Eita, vai. Tudo com classe é mais verboso, né? Então vamos botar aqui. Vou botar V3. V3 com classes. Então, como eu falei, né? Se você vai usar classes, class, o nome da classe, Hello World, e aí você tem que dizer explicitamente que isso aqui é um componente React. Como é que eu herdo alguma coisa? Extends, né? C# era 2 pontos, é? Não me lembro. Extends, aí você começa a escrever a palavra React, maiúsculo. Ponto, component. Ele importou lá em cima, né? Está feio, meu Deus. Deixa eu botar esse negócio mais assim. Ele importou isso aqui, ó. Certo? Ele teve que importar automaticamente o React. Se você está trabalhando com classe, você vai ter que importar esse pacotão aí, né? React Component. E aí você começa o corpo da sua classe. Que nem Java. Você lembra do Java? Não era assim, né? Beleza. Como você está trabalhando com classe, você escreve muito mais. Toda classe React tem que ter, sobrescrever um método chamado render. Aí o professor falou método, ó. É porque agora a gente está trabalhando com classe. Render mesmo? Ah, sim, é porque eu estou retornando. E todo render, obrigatoriamente, tem que retornar o quê? JSX. Você vem aqui, return, aí você faz
Abre parênteses, fecha parênteses. E aí você pega aquele código lá. Eu vou até botar assim, para vocês verem que eu não estou mentindo. Jefferson com classe. E aí, parabéns. Você criou sua primeira classe React. Obrigatoriamente você precisa do render, certo? E o render, obrigatoriamente, tem que ter o return. Ele botou ponto e vírgula aqui, porque toda vez que eu mando formatar um documento, ele bota as boas práticas de programação dele. Aí qual a pergunta que todo aluno, né? Pelo menos algum aluno, todo não, né? Algum aluno pergunta, professor, qual é que a gente vai usar? Qual que eu uso? Aí diz, ó, eu vou tentar, inicialmente, nessa parte do tutorial, mostrar sempre as duas versões, se der tempo. Mas qual que vocês acham que é a mais usada no mercado? A segunda. Isso aqui, né? Se você for ver um projeto, a galera usa muito função arrow function. Muito, muito. Mas, óbvio, né? Você pode se deparar com tutoriais usando classes. Diga. Você me chamou? Quem foi que me chamou? Algum professor? Não? Então, aqui a gente tem 4 formas de criar um componente React. Funções clássicas do JavaScript, function. Funções arrow, ou setas, né? Aqui. Funções arrow que escrevem menos porque só tem uma única instrução. E classes. Legal, né? Beleza? Então, ainda tem 20 minutos. Vamos ver como é que fica no VS Code. VS Code aqui, eu estou com um projeto que não tem nada a ver. Né? Então, você vai abrir aqui um prompt de comando e você vai escolher aqui a sua pastinha bem bonitinha. Eu tenho aqui no meu prompt, eu tenho aqui a turma WebT01, né? Bom que já fica logo no GitHub de vocês. CD WebT01 ls, né? Eu vou criar um projeto React agora. Então, para eu criar um projeto React, tendo um Node instalado, você vai digitar npx x, né, de xmain, create react app, o nome da tua aplicação. Eu vou chamar de introdução, introducão, viu? Sem chibaria, introducão, sem cedilha e sem acento. E aí você clica em Enter e ele vai demorar. Vai demorar, dependendo da sua internet. Por que ele vai demorar, professor? Porque ele vai instalar uma pastazinha dos infernos, que é a Node Modules. Né? Eu vou já mostrar. Essa pastinha tem uns 300 MB, às vezes 400, às vezes vai para 500. Dependendo do projeto, se você ficar dando muito NPM, instalando muita biblioteca, passa de 1 GB, 2 GB. Agora, inicialmente, quando não temos nada instalado... quando eu vou falar de rotas, eu vou ter que instalar a biblioteca de rotas. Quando a gente for fazer Material UI, eu vou ter que instalar a biblioteca no Material UI. Quando eu for falar de Axios, eu vou ter que instalar a biblioteca de Axios. Tudo o senhor tem que instalar? Sim, porque o React... ele é uma biblioteca, ele não é um framework, ele não está com tudo pronto. Você tem que ir colocando o que você precisa aos poucos. É que nem um self-service, né? Você chega no self-service, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Essa internet está até boa, viu? Isso ele faz online? Você não tem como programar sem estar conectado à internet. Não, você tem, né? Mas você vai sofrer muito. Você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Opa, olha, está instalando. Maria. No Code Sandbox, como eu já estou acessando uma plataforma, já está tudo bonitinho para mim. Pronto aí, né? Happy Hacking, né? Ele ainda é fresca, né? Com a minha cara. Vamos lá, vou abrir o VS Code. Aí o VS Code. Beleza. Open Folder. Tá tudo em inglês aqui, viu, pessoal? WebT01 tá aqui a introducção. Vamos selecionar essa parte. Introdução, viu? Cuidado para não clicar mais em outro. Abrir a introdução. Olha só. Tá muito parecido lá com o Code Sandbox.
Tem o SRC, tem o público. O que é que tem na público? Tem index. Olha aqui, tem outras besteiras aqui, mas deixa quieto. Tem SRC, a PPJS, ó, tem um bocado de lixo aqui, mas deixa aí, não tem problema não. O que importa é a PPJS, ó. Aqui. Tem o Git Ignore. O Git Ignore é o seguinte. Quando tu for subir esse teu código pro Git, não quer subir a Node Modules, né? Senão tu vai papocar o teu Git, né? Vai papocar de coisas que não precisa, né? Que são bibliotecas que ele instala on demand, né? Então ele vai ignorar a parte da Node Module. E tem um carinha aqui chamado Package.json. Package.json é tudo que tá no teu, tipo um Maven, né? Tá tudo que tá no teu projeto. Então basta isso, né? Quando você baixar o teu projeto, teu colega baixar o teu projeto, né? Ele vai baixar, fazer um push lá do pull, desculpe, vai fazer um pull da tua pasta do GitHub, e aí ele vai baixar a pasta, só que dentro da pasta não tem o Node Modules. Ele vai dar um npm install, ele vai ler esse arquivo aqui e vai instalar tudo, todas as dependências que precisa, inclusive as versões corretíssimas. Beleza? Vou abrir um terminal aqui, bem rapidinho. E eu vou só inicializar essa minha aplicação. E aí deixo como tarefa de casa vocês fazerem o que a gente fez nos Code Sandbox que a gente vê amanhã. npm, eu já estou no diretório, certo? Introducão. E aí é muito difícil iniciar. npm start. Horrível. Ele já abre automaticamente o browser que eu configurei como padrão. Aí eu não sei como é que vai ser de vocês. E essa é a aplicação que ele tem, né? Uma aplicaçãozinha vetorial e tal. E aí você pode mudar, né? Se você quiser. Aqui você vem aqui em app.js. Eu vou mostrar bem rapidinho, ó. PJS, você tem esse componente todinho. Eu vou papocar isso aqui. E vou botar só H1. Pense no alfabeto. H1 Jefferson. E aí? Ô negócio massa, React. Né? Então, beleza, né? Ah, o que é que eu queria que vocês tentassem fazer em casa? A gente vai fazer amanhã em sala de aula. Pega o que vocês fizeram no Code Sandbox. Eu também vou mandar esse link aqui, ó. Esse código. E tenta fazer o que aqui no VS Code. Ou tenta fazer sozinho em casa, né? No Code Sandbox. Tenta fazer em algum canto. Bem, pessoal, é isso. Eu vou fazer aqui, eu vou parar aqui o OBS. Eu gravei essa aula, né?